Amados irmãos e irmãs, bom dia. Seguindo aí a nossa caminhada com a igreja, chegamos hoje à terça-feira dessa 33ª semana do Tempo Comum, a semana dos talentos, da multiplicação dos talentos que Deus confia a cada um de nós, para que no nosso encontro com Ele nós tenhamos o que apresentar depois de uma vida vivida em sintonia com a Sua vontade, enquanto estamos aqui a caminho nesse mundo. Cantemos. É tão pequeno meu tamanho, minha estatura interior. Vem me livrar dos meus pecados, vem me curar da minha dor. Quero te ver quando passares, quero poder te ouvir falar. E nessa troca de olhares, quero me encontrar. Pelos lugares que passei, tanta tristeza ao meu redor. Ouvi falar que tu podias dar-me um sentido bem maior. Se sou pequeno e tão vazio, tu podes tudo, meu Senhor. Estou disposto ao que quiseres, ouve o meu clamor. Eu sou Zaqueu, olha pra mim. Eu sou Zaqueu, vem no meu lar. Eu sou Zaqueu, Senhor Jesus, dai-me tua paz, dai-me tua luz. Eu sou Zaqueu, olha pra mim. Eu sou Zaqueu, vem no meu lar. Eu sou Zaqueu, Senhor Jesus, dai-me tua paz, dai-me tua luz. Pelos lugares que passei, tanta tristeza ao meu redor. Ouvi falar que tu podias dar-me um sentido bem maior. Se sou pequeno e tão vazio, tu podes tudo, meu Senhor. Estou disposto ao que quiseres, ouve o meu clamor. Eu sou Zaqueu, olha pra mim. Eu sou Zaqueu, vem no meu lar. Eu sou Zaqueu, Senhor Jesus, dai-me tua paz, dai-me tua luz. Eu sou Zaqueu, olha pra mim. Eu sou Zaqueu, vem no meu lar. Eu sou Zaqueu, Senhor Jesus, dai-me tua paz, dai-me tua luz. Hoje o céu se abre para derramar sobre os corações toda a graça do Pai.
da graça do Pai. Eu também quero me derramar de todo o meu coração nos braços do Pai. Vem, Espírito Santo, com teu poder tocar meu ser, fluir em mim. Vem, Espírito Santo, com teu poder tocar meu ser, fluir em mim. Hoje eu posso ser um novo homem pelo teu poder renascer. Hoje eu posso ser um novo homem pelo teu poder renascer. Vem, Espírito Santo, com teu poder tocar meu ser, fluir em mim. Vem, Espírito Santo, com teu poder tocar meu ser, fluir em mim. Queridos irmãos e irmãs, com alegria seguimos aí a nossa caminhada com a igreja, chegando hoje a terça-feira dessa 33ª semana do Tempo Comum, a penúltima semana, marcada aí pela parábola dos talentos. Ouvida domingo, dando o tom da semana, estamos aí nessas últimas semanas do Tempo Comum, nesse clima de atenção, de vigilância sobre a vida que levamos, porque o final do ano que se aproxima vai sempre gritando com cada vez mais força aos nossos ouvidos que o nosso tempo também neste mundo está acabando. E nós, os crentes, entendemos a vida como dom que Deus nos concedeu para ser vivida de acordo com a sua vontade. Para que quando Ele determinar a nossa saída desse mundo, no encontro com Ele, nós tenhamos o que oferecer. Na semana passada, que estejamos com as nossas lâmpadas acesas, com óleo suficiente para que a chama não se apague e possamos então entrar com Ele para a festa das bodas. Essa semana, que o nosso encontro com Ele não tenha aquela situação do último servo, né? Uma vida vivida no medo, no pavor, no desespero, que nos leve a enterrar os talentos que Ele nos deu. Mas que tenhamos a coragem, a força, né, a audácia, a disponibilidade para, tão logo tomemos consciência dos talentos que Ele nos ofereceu, que nós saiamos a multiplicar os talentos. A negociar, perder faz parte, mas se ganha daqui e dali, sabendo que no final, se usarmos os talentos dentro daquilo que Deus espera, nós teremos o que apresentar a Ele. Porque a vida vivida em sintonia com Deus, sempre no final tem bons resultados de acordo com aquilo que Deus espera, não de acordo com o mundo. Então a palavra domingo, dando o tom dessa semana, foi providencial, porque a primeira leitura do livro dos Provérbios 31 nos mostrou aquela mulher diligente, né? A própria encarnação da sabedoria divina, que não perde o tempo. Que vence preconceitos, ela, uma mulher, numa sociedade machista, patriarcal, mas é ela que domina toda a leitura, né? Ela cuida da casa, ela tece, ela faz roupas para os seus, também para os pobres, né? Ela não para um minuto. Movida pela sabedoria divina, ela vai agindo em sintonia e percebendo aquilo que de fato agrada a Deus. O serviço demonstrado em favor daqueles que precisam, né? Não se encanta com a beleza do mundo que é passageira. Ela quer ter, de fato, um coração
uma alma, um espírito puros, para se apresentar diante daquele que é o princípio e o autor da vida, né? Mateus 25, 14 a 30, com a parábola dos talentos, deixou bem claro, né? Esse Deus que nos concede a vida com capacidades para colocarmos em movimento os talentos que ele nos concede. A cada um, de acordo com a capacidade que tem, ele dá talentos. De modo que ninguém pode dizer não sei, não dá, não consigo, para mim é muito. Porque Deus nos dá e pede de nós aquilo que a gente pode. É de acordo com a nossa capacidade. Não importa se você multiplica muito ou pouco. Importa que você ponha em movimento, né, esse talento que ele te deu. Porque no final, a recompensa é a mesma, a palavra do Senhor é a mesma. O Senhor não tem uma palavra, né, e uma recompensa de acordo com aquilo que a gente produziu. Não, é o mesmo. Servo bom e fiel, fosse fiel no pouco, eu vou te dar muito. Venha participar da minha alegria, disse para quem multiplicou os 5 talentos, para quem multiplicou os 2 talentos. O problema do último servo foi, a partir de uma ideia negativa, errada, equivocada do Senhor, ter enterrado o talento. Enterrar o talento não dá, né, gente? Pelo menos devolver para o banco, você tem que ter essa capacidade, né? Para que quando o Senhor voltar, ele receba o talento dele, pelo menos com os juros próprios da rede bancária. Então não foi capaz de fazer nada, até aquilo que você achava que era seu é tirado e dado a quem tem mais. A quem tem será dado mais, será abundância, quem não tem, até o pouco que tem será tirado. Né? Nesse sentido, a carta de São Paulo aos Tessalonicenses 5, primeira carta que está acompanhando a gente nesses últimos domingos, mostrou, né? Como é importante a gente estar atento, vigilante mesmo, multiplicando os talentos, porque, como ladrão, será o dia do Senhor. O ladrão não avisa quando vai chegar. Ele chega. E chega na hora menos própria, para pegar os donos das casas ali, meio aéreos, meio ali, né, distraídos, e possa fazer e acontecer. Para que o dia do Senhor não caia sobre nós como ladrão esperto, a gente tem que também estar esperto, fazendo aquilo que ele espera de nós. É nessa toada que a gente segue aí essa 33ª, penúltima semana do ano, e a palavra de Deus que vem ao nosso encontro hoje é muito importante, porque ela nos mostra, assim, na prática, o que significa multiplicar os talentos. Multiplicar os talentos é viver uma vida em fidelidade a essa palavra de Deus, aquilo que a palavra pede de nós. É estar em sintonia com essa palavra, deixar que essa palavra, como diz o Salmo 118, ilumine nosso caminho, nossos passos. Que essa palavra alimente a nossa vida, norteie, apresente o norte, a direção para a gente tomar. E uma vez envolvidos nessa palavra e com essa palavra, nada que o mundo fizer tentando tirar a gente do caminho vai funcionar. É a primeira leitura de hoje, segundo o livro dos Macabeus, né? Capítulo 6, 18 a 31. Ontem tivemos uma leitura do primeiro livro dos Macabeus, né? A organização ali daquela família para se colocar contra esse império grego, o Antíoco Epífanes IV, que está exigindo que todos os povos dominados abandonem sua cultura, sua religião e passem a formar um único povo, vivendo de acordo com a cultura grega. E apesar de muitos aderirem, por conveniência ou por medo, tem aqueles poucos que resistem. Hoje nós vamos ter, no segundo livro dos Macabeus, uma outra história de resistência. Um representante da comunidade de ancião, que tem ali sobre a comunidade uma certa ascendência, um certo poder, e que é ali instigado pelas autoridades gregas a dar o passo de adesão àquilo que os gregos estavam pedindo. Adoração aos ídolos, a quebra da aliança com Javé, que vem na leitura representada pelo comer a carne de porco, que era proibido pela lei. E Eleazar, aquele ancião, vai resistir bravamente. E as suas palavras são palavras de coragem para as pessoas na sua época e para nós hoje, né? Jesus, mais tarde no Evangelho, vai lembrar a comunidade dos discípulos: não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não pode fazer mais nada que isso.
porque o corpo, mais cedo ou mais tarde, morto pelo mundo ou não, vai morrer. Marcado pelo pecado, ele morre. Morre a cada dia. A gente vai morrendo a cada dia. Em algum momento, a morte se planifica em nós por conta do pecado. O salário que pagamos pelo pecado que cometemos é a morte, diz São Paulo. É vermos a nossa vida morrer cada dia. É fato. Queiramos nós ou não, gostemos nós ou não, é fato. E como diz o ditado, contra fatos não há argumentos. Jesus vai dizer no Evangelho, o maior temor deve ser para com aquele que, além de matar o corpo, ainda pode fazer a alma perder-se no inferno. Antes de Jesus, nós temos Eleazar aqui, nos anos 160 a.C., já mostrando a importância da experiência verdadeira com Deus para tirar dessa experiência a força para resistir às lisonjas do mundo. Os soldados ali, aqueles que estavam tentando persuadir Eleazar, querem até que ele nem coma carne de porco, mas ele finja que está comendo. Já que ele não quer quebrar a aliança com Javé, ele finja. E ele vai falar de modo nenhum. O povo pode até achar que eu estou comendo carne de porco, e eu sei que eu não estou comendo, mas Deus vai ver meu fingimento. E que testemunho eu vou deixar para os meus, né? Eu fui durante mais de 80 anos fiel a Deus, agora no resto da vida eu vou desviar, dar uma bola fora, por conta de alguns anos a mais de vida, que eu não sei nem quantos anos serão? Não. Podem fazer o que quiser comigo. E ele vai morrer, mas não vai permitir que a sua vida seja contaminada pelo mundo pagão. Então essa resistência de Eleazar chama muito a nossa atenção, uma leitura longa até, mas muito bonita, que a gente precisa meditar. E a gente se perguntar diante da palavra de Deus é nós, né? Hoje nós não somos torturados, condenados à morte, né? Pelo menos aqui no Brasil e na maior parte do mundo. Em alguns lugares a igreja ainda é bem perseguida e os membros são assassinados no mundo, né? Mas no Brasil não. Talvez a vida mais frouxa também vai produzindo um certo cristão meio frouxo, meio fraco, né? A perseguição, a dor, o sofrimento vão criando resistências mais poderosas, né? Então, meditar sobre a vida de Eleazar hoje deve chamar a nossa atenção, né? A gente está resistindo? Ou por muito pouco a gente se vende? A gente se deixa levar para o meio do mundo, para que o mundo faça de nós o que a gente quiser. E depois, como propôs os algozes de Eleazar, a gente fica fingindo por aí que a gente é crente, porque a gente vai à missa, porque a gente consagra um dízimo, que a gente faz uma caridade aqui e ali, né? Mas a essência está profanada, porque na hora das decisões, na hora que o nosso está ali na reta, literalmente, a gente foge. E como diz o ditado, quem tem medo. Se a minha vida é dominada pelo medo, fé eu não tenho. Porque o medo é o contrário da fé, já que a fé impulsiona, nos faz audaciosos, corajosos, e o medo nos acovarda. E segura a gente, e faz a gente voltar atrás. Eleazar provou que é fervoroso. Não aceitou, em hipótese alguma, fazer aquilo que o Império Grego pedia, sabendo que isso iria contra aquilo que Deus esperava dele. Então diz a leitura hoje, segundo Macabeus 6, 18 a 31. Eleazar era um dos principais doutores da lei, homem de idade avançada e de venerável aparência, olha aí. Quiseram obrigá-lo a comer carne de porco, abrindo à força sua boca. Mas ele, preferindo morrer gloriosamente a viver desonrado, caminhou espontaneamente para a tortura da roda, depois de ter cuspido o que lhe haviam posto na boca. Assim deveriam proceder os que têm a coragem de recusar aquilo que nem para salvar a vida é lícito comer. Olha aí. Os encarregados desse ímpio banquete ritual, que conheciam Eleazar desde muito tempo, chamaram-no à parte e insistiram para que mandasse trazer carnes cujo uso lhes era permitido e que ele mesmo tivesse preparado. Apenas fingisse comer carnes provenientes do sacrifício, conforme o rei ordenara. Finja. Hoje o mundo diz assim com força: se você não pode ser, finja. O problema é que o mundo adora fingidos. Só que diante de Deus o fingimento não tem voz nem vez. Se desfaz. Agindo assim, evitaria a morte, aproveitando esta oportunidade que lhe dava em consideração a velha amizade. Mas ele tomou uma nobre resolução digna da sua idade, digna do prestígio de sua velhice, dos seus cabelos embranquecidos, com honra, e da vida sem mancha que levara desde a infância.
uma resolução digna, sobretudo, da santa legislação instituída pelo próprio Deus. E respondeu coerentemente, dizendo que o mandassem logo para a mansão dos mortos. E acrescentou, escutem aqui a fala de Eleazar, usar desse fingimento seria indigno da nossa idade. Muitos jovens ficariam convencidos de que Eleazar, aos 90 anos, adotou as normas de vida dos estrangeiros. Seriam enganados por mim, por causa do fingimento que eu usaria para salvar um breve resto de vida. De minha parte, eu atrairia sobre minha velhice a vergonha e a desonra. E ainda que escapasse por um momento no castigo, ao castigo dos homens, eu não poderia, nem vivo nem morto, fugir das mãos do Todo-Poderoso. Se, pelo contrário, eu agora renunciar corajosamente a esta vida, vou mostrar-me digno da minha velhice e deixarei aos jovens o nobre exemplo de como se deve morrer, com entusiasmo e generosidade, pelas veneráveis e santas leis. Entenderam? O que a experiência verdadeira com Deus faz? Não tem fingimento. É o que é o preto no branco, é o pingo no i, é o prato limpo, as coisas em pratos limpos. É disso que se trata. Só que a gente olha para a nossa vida e a gente vê o quê? Na hora que convém a gente não convém a gente não finge. E fingimento dá ruim, hein, gente? Dá muito ruim. Ditas essas palavras, caminhou logo para o suplício. Os que o conduziam transformaram em brutalidade a benevolência manifestada pouco antes e consideraram loucas as palavras que ele acabara de dizer. Loucura para o mundo, sabedoria para Deus. Sabedoria para o mundo, loucura para Deus. Escolha aí. E consideraram loucas as palavras que ele acabara de dizer. Eleazar, porém, estando para morrer sob os golpes, disse ainda entre gemidos, o Senhor, em sua santa sabedoria, vê muito bem que eu, podendo escapar da morte, suporto em meu corpo as dores cruéis provocadas pelos açoites, mas em minha alma suporto-as com alegria, por causa do temor que lhe tenho. Assim Eleazar partiu desta vida. Com sua morte deixou um exemplo de coragem e um modelo inesquecível de virtude, não só para os jovens, mas também para toda a nação. Respondendo essa leitura, Salmo 3, é o Senhor quem me sustenta e me protege. Olha aí, em perfeita sintonia com a vida de Eleazar. É o Senhor quem me sustenta e me protege. Quão numerosos os senhores que me atacam. Quanta gente se levanta contra mim. Muitos dizem, comentando a meu respeito, ele não acha a salvação junto de Deus. Mas sois vós o meu escudo protetor, a minha glória que levanta a minha cabeça. Quando eu chamei em alta voz pelo Senhor, do Monte Santo ele me ouviu e respondeu. Eu me deito e adormeço bem tranquilo. Acordo em paz, pois o Senhor é meu sustento. Não terei medo de milhares que me cerquem, Eleazar, e furiosos se levantem contra mim. Levantai-vos, ó Senhor, vinde salvar-me. Segundo Macabeus, capítulo 6, 18 a 31, Salmo 3 nos prepara para o evangelho de hoje, Lucas 19, 1 a 10, depois da cura do cego de ontem. Hoje Jesus em Jericó vai ter o seu encontro com uma personagem importante no evangelho, Zaqueu. Zaqueu que não é qualquer personagem. Zaqueu que é o chefe dos publicanos, o chefe dos ladrões. Se o publicano já é odiado, o chefe dos publicanos é odiado duplamente. Se o cobrador de impostos é odiado, Mateus, que escreve um dos evangelhos, o chefe deles é odiado brutalmente. Para a religião instituída da época, se o publicano não tem salvação, o chefe dos publicanos piorou. E aí Lucas, que é esse evangelista que canta a misericórdia de Deus, que revela um Deus amor e por amor, por conta do amor é misericordioso, que vai ao encontro daqueles que precisam, que no capítulo 15 conta aquelas parábolas da misericórdia, da ovelha perdida, da dracma perdida, do filho perdido, e mostra como que o pastor se alegra quando encontra a ovelha perdida, a mulher se alegra quando encontra a dracma perdida, o pai se alegra quando recupera o filho são e salvo. Assim é Deus. Não se alegra com a morte do pecador. No céu, a maior alegria por um só pecador que se converte do que 99 justos que não precisam de conversão. É a tônica do Evangelho de Lucas. Revelar um Deus que no amor é misericórdia, que persegue, que vai atrás, que se adianta, que se mistura, porque quer salvar. Hoje temos um episódio tipicamente lucano, né? O encontro de Jesus com Zaqueu. A multidão está em torno de Jesus na cidade de Jericó. Zaqueu
O chefe dos publicanos quer ver Jesus, mas tem receio, tem vergonha, tem medo, claro. Jesus está se dizendo filho do homem, filho de Deus. Ele ouviu desde cedo ele ouviu dizer que Deus não amava aqueles que viviam como ele vivia, que ele era um renegado, excluído, que o inferno era seu lugar. Para completar, porque desgraça pouco atrás de vida, a multidão que cerca Jesus impedia Zaqueu de naturalmente ver, porque ele era pequeno, era de baixa estatura. Mas Zaqueu quer ver Jesus. Apesar de tudo aquilo que ele ouviu dizer desde sempre, no coração dele tem um desejo. Talvez por aquilo que ele tem ouvido falar de Jesus, das práticas, né, contrárias que Jesus vinha tendo. Esse Jesus vai ao encontro, acabou de curar um cego antes de entrar na cidade de Jericó. Parece que esse Jesus pode ter para mim uma boa nova, uma boa notícia. Deixa eu tentar vê-lo. E é importante como que Deus conhece o nosso coração, Salmo 138, né? Deus nos conhece mais a nós do que nós a nós mesmos. Ele sabe o que se passa no nosso coração. E quando ele sente que tem um coração desejoso dele, ele vai. Zaqueu, meio sorrateiro, sobe no sicômoro, fica lá no alto, no meio da folhagem, porque ele não quer ser visto pelo povo, senão seria até apedrejado, achincalhado. O que Zaqueu estava fazendo ali, atrás do mestre? Ele, um chefe dos ladrões, o ladrão mor. Então Zaqueu fica imaginando a cena, né? Ele sobe na árvore, fica lá no meio das folhas, olhando assim, meio de canto de olho, para não ser percebido, sem fazer barulho. Mas Deus sente, Jesus que é Deus. E é Jesus quem toma a iniciativa e vai para debaixo daquela árvore. E olha para o alto e diz, Zaqueu, desce depressa daí, porque hoje eu quero ficar na tua casa. Nossa, isso foi um escândalo. Isso é tão importante, né? Para a igreja, para nós, né? Eu tenho esse texto como uma das bases do nosso trabalho missionário justificativo. Deus se adianta, Deus vai ao encontro. Não importa quem seja, aquele que mais precisa é esse que toca mais o coração de Deus. Desce depressa, hoje eu vou ficar na sua casa. Naquela multidão tinha tanta gente boa, justa, piedosa, santa. Mas Jesus vai ao encontro de Zaqueu, o pecador, o ladrão, o chefe dos ladrões. Hoje eu vou ficar na tua casa. Zaqueu ficou encantado. Quando o outro é tocado pela experiência de amor de Deus, ele muda. E Zaqueu mudou. A palavra de Jesus tocou profundamente o coração de Zaqueu, que disse que se houvesse roubado alguém, ia devolver 4 vezes mais. A lei mandava devolver 2 vezes só. E antes disse que metade dos bens ele ia dar para os pobres. Ele ficou pobre, né? A conversão de Zaqueu foi plena. Ele de rico ficou pobre. Abriu mão de tudo, que é a exigência que Jesus faz. Quer vir comigo, mas não quer abrir mão de nada, não serve. Zaqueu abriu mão de tudo. Por que ele abriu mão de tudo? Porque Jesus foi ao seu encontro. Abrir mão por parte de Zaqueu foi consequência. Às vezes a nossa evangelização dá errado por isso, porque a gente exige primeiro que o outro mude. Aliás, estava conversando isso algumas vezes com algumas pessoas da paróquia esses dias, né? Como que a gente tem que ter cuidado como a gente evangeliza. Por quê? Porque às vezes a gente vai evangelizar e a gente faz um monte de exigência. A evangelização não tem exigência. A evangelização apresenta Deus no seu amor e misericordioso para acolher. Quando o outro se sente amado, perdoado e acolhido, por ele, ele muda. A mudança não pode ser forçada de fora para dentro. Tem que ser natural e espontânea de dentro para fora. Muda tudo. Aí essa conversão é verdadeira, é o que aconteceu com Zaqueu. Zaqueu não tinha falado com Jesus absolutamente nada, mas Jesus foi ao seu encontro. Jesus amou Zaqueu. Jesus não teve vergonha de Zaqueu. Jesus falou, hoje desce daí que eu já vou ficar na tua casa. Pronto. Tocou o coração de Zaqueu. Quando o coração de Zaqueu é tocado pela palavra de Jesus, ele muda. Metade dos meus bens vou dar para os pobres. E se eu roubei alguém, vou devolver 4 vezes mais. E Jesus vai olhar para ele, hoje a salvação entrou nessa casa. Porque aqui também está um filho de Deus. Que estava perdido, mas agora foi encontrado. Que estava na escuridão, mas agora veio para a luz, porque a luz se aproximou dele. Porque se a luz não tivesse se aproximado dele, ele não encontraria o caminho. Você está percebendo? Porque que a igreja missionária é por condição, não por opção. Aquele que se aproximou da luz e foi inundado por ela, leva a luz, aonde for. Às vezes eu observo e venho percebendo que nós fazemos o caminho contrário. A gente exige que quem está na escuridão se vire.
para se tornar luz sozinho. Ninguém se torna luz sozinho. A gente vai sendo iluminado por Deus. E quando a gente é iluminado por Ele, nós nos tornamos luz. Tornar-se luz é consequência da iluminação que você adquire quando você está na presença de Deus. É consequência. E o que a gente faz com os nossos irmãos? A gente exige que eles virem luz. Então, muito na treva, se converta. Depois você vem se encontrar com Deus. Ih, tá ruim o negócio aí, hein? Então, o texto hoje importantíssimo. Vamos agora lê-lo e frisar alguma outra coisa que tenha passado. Lucas 19, 1 a 10. Naquele tempo, Jesus tinha entrado em Jericó. Ontem curou o cego na entrada da cidade. E estava atravessando a cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos e muito rico. Roubou a beleza, né? Zaqueu procurava ver quem era Jesus, mas não conseguia por causa da multidão, pois era muito baixo. Então ele correu à frente e subiu numa figueira para ver Jesus que devia passar por ali. Quando Jesus chegou ao lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, hoje eu devo ficar na tua casa. Jesus toma a iniciativa. Ele desceu depressa e recebeu Jesus com alegria. Ao ver isso, todos começaram a murmurar, dizendo: olha, gente estranha, ele foi hospedar-se na casa de um pecador. Ou seja, conviver com o pecador vai torná-lo pecador também. Não, Jesus se mistura com o pecador, primeiro que ele não tem medo, ele é Deus. E segundo que ele sabe que só se misturando com o pecador, ele pode salvar o pecador. Zaqueu ficou de pé e disse ao Senhor: Senhor, eu dou a metade dos meus bens aos pobres, e se defraudei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Ficou pobre. Jesus lhe disse: hoje a salvação entrou nesta casa, porque também este homem é um filho de Abraão. Com efeito, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Que beleza, né? Ouvindo essa palavra, nessa penúltima semana do ano litúrgico, do tempo comum, nós queremos pedir a Deus que Ele nos ajude a entender a nossa missão, né? A fazer como Jesus faz, a ir ao encontro, a apresentar a salvação como proposta de vida àquele que está perdido, levar a luz àquele que está na escuridão, ajudar aqueles, né, que estão envolvidos e completamente dominados pelo mundo a se libertarem. Assim como Jesus, somos cristãos, né? Devemos fazer da nossa vida a manifestação da vida do próprio Cristo. E a história de Zaqueu hoje e de Eleazar na primeira leitura são para nós, né, modelos fortes que levam a gente a um questionamento sobre a vida que a gente está levando. Que daqui a pouco iremos nos apresentar diante do Senhor e, de acordo com os talentos que Ele concedeu a cada um de nós, nós deveremos mostrar o produto do nosso trabalho. Tomara a Deus que estejamos aí multiplicando tudo que Deus nos deu de graça, para que o nosso encontro com Ele, de fato, seja um encontro salvador, um encontro celestial, um encontro da graça que vence o pecado. Que Deus nos ajude, assim seja. Jesus passará por aqui, naquela figueira eu vou subir, quero vê-lo bem de perto, ele é bom, disso estou certo. Hoje nesta casa entrou salvação, todo mal foi reparado, aqui houve conversão. Quem queria conhecer-me se arriscou, e por ter me aceitado, sua riqueza partilhou. Zaqueu, desce logo daí, a voz da ternura que eu ouvi, que alegria e quanta graça se hospedou em minha casa. Hoje nesta casa entrou salvação, todo mal foi reparado, aqui houve
conversão. Quem queria conhecer-me se arriscou, e por ter me aceitado, sua riqueza partilhou. Metade dos bens que ganhei, pra quem necessita eu doarei. Se de alguém eu já roubei, 4 vezes lhe devolverei. Hoje nesta casa entrou salvação, todo mal foi reparado, aqui houve conversão. Quem queria conhecer-me se arriscou, e por ter me aceitado, sua riqueza partilhou. A paz permanece em mim, de quando o Senhor passou por aqui, deu o céu e o abrigo para quem tinha se perdido. Hoje nesta casa entrou salvação, todo mal foi reparado, aqui houve conversão. Quem queria conhecer-me se arriscou, e por ter me aceitado, sua riqueza partilhou. Hoje nesta casa entrou salvação, todo mal foi reparado, aqui houve conversão. Quem queria conhecer-me se arriscou, e por ter me aceitado, sua riqueza partilhou. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Estendei, Senhor, sobre os vossos fiéis a vossa mão protetora, para que vos busquem de todo o coração e mereçam conseguir o que vos pedem. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja sempre a vossa força. Fiquem em paz, depois em paz saiam, para o cumprimento da missão que no dia de hoje Deus pensou para cada um. Assim seja. É isso aí, um excelente dia para todos, que Deus abençoe cada um e até amanhã, se Deus quiser.